Olá, alunos, sejam bem-vindos, professor Leandro. E essa é a nona aula do curso de Auxiliar Técnico de Segurança do Trabalho. E hoje vamos falar sobre as normas regulamentadoras. Bom, as normas regulamentadoras, também conhecidas pela sigla NRs, são um conjunto de orientações e procedimentos técnicos que se referem à segurança e à medicina do trabalho. Tratam de dispositivos legais complementares ao capítulo 5 da Consolidação das Leis do Trabalho. Constituem deveres a serem cumpridos tanto pelo empregador como pelo empregado, bem como uma série de direitos dos trabalhadores que devem ser seguidos à risca pelas empresas, sendo elas privadas ou órgãos públicos. E como surgiram as normas regulamentadoras? Bom, primeiramente a lei de número 6.514, de 22 de dezembro de 1977, estabeleceu a redação dos artigos 154 a 201 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. E conforme o artigo 200 da CLT, diz que cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego estabelecer as disposições complementares às normas relativas à segurança e à medicina do trabalho. Desta forma, em 8 de junho de 1978, o Ministério do Trabalho e Emprego aprovou a portaria número 3.214, que então regulamentou as normas regulamentadoras pertinentes à segurança e à medicina do trabalho. E quantas são essas normas regulamentadoras? Bom, atualmente nós temos 37 normas regulamentadoras aprovadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E entre os principais objetivos das normas regulamentadoras são instruir os empregados e empregadores a respeito das devidas precauções que devem ser tomadas a fim de evitar acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. Outro item importante é preservar e promover a integridade física dos trabalhadores, estabelecer a regulamentação pertinente à segurança e saúde do trabalho e promover a política de segurança e saúde do trabalho dentro das empresas. Vamos falar da primeira NR. A NR1 trata das disposições gerais. Essa NR trata o objetivo da norma, estabelecendo as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às normas regulamentadoras, relativas à segurança e saúde no trabalho. Essa norma determina que as demais normas regulamentadoras obrigatoriamente deverão ser cumpridas por todas as empresas privadas e públicas, desde que possuam empregadores regidos de acordo com a CLT. A NR2 trata da inspeção prévia, diz que todo estabelecimento novo, antes de iniciar suas atividades, deverá solicitar a aprovação de suas instalações ao órgão regional do Ministério do Trabalho. O órgão regional, após realizar a inspeção prévia, emitirá o certificado de aprovação de instalações, conhecido como CAI. A norma regulamentadora NR2 exige que todo estabelecimento seja vistoriado e aprovado pelo órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego. Após aprovada, a empresa recebe o certificado de aprovação de instalações, que trata-se de um atestado de que o estabelecimento apresenta condições adequadas de funcionamento. Essa inspeção prévia também deve ser realizada toda vez que o local passar por reformas que alterem sua estrutura física ou a estrutura dos seus equipamentos. A NR3 ela trata do embargo ou interdição. Essa norma estabelece as diretrizes para a caracterização do grave e iminente risco e dos requisitos técnicos, objetivos de embargo e interdição. Ou seja, sempre que um local, setor
ou maquinários apresentar condições de trabalho muito arriscadas para os trabalhadores, ou até mesmo para as pessoas do entorno do local, será feito o embargo ou interdição. Afinal, o objetivo é preservar a segurança das pessoas, mesmo para isso seja necessário a paralisação. A NR3 é uma medida de urgência que permite o embargo ou até mesmo a interdição sempre que houver uma situação que possa causar acidentes de trabalho ou doenças relacionadas ao trabalho, com lesão grave à integridade física do trabalhador. Interdição é uma paralisação parcial de um determinado setor. Já o embargo é a paralisação total da empresa. A NR4 ela trata dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. As empresas privadas e públicas ou órgãos públicos da administração direta e indireta e dos poderes legislativo e judiciário que possuem empregados regidos pela CLT manterão obrigatoriamente os serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. A NR4 ela é representada por uma equipe técnica multidisciplinar. Por meio de suas atribuições, lógico, tem a finalidade de reduzir os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais, exigindo que o SESMIT seja composto pelos seguintes profissionais: o médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, o enfermeiro do trabalho e o técnico de segurança do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho. A NR4 disse que o trabalho do SESMIT é preventivo e deve garantir a aplicação de conhecimentos técnicos de engenharia e da segurança e medicina ocupacional no ambiente de trabalho para reduzir ou eliminar os riscos à saúde dos trabalhadores. A NR5 ela trata da CIPA, uma norma muito conhecida, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. A CIPA é composta de um representante da empresa, no caso o presidente designado, e um representante dos empregadores eleitos em escrutínio secreto, com mandato de 1 ano e direito a uma reeleição e mais 1 ano de estabilidade. Mesmo quando a empresa não precisar ter membros eleitos de acordo com o dimensionamento previsto na NR5, a empresa deverá ter um membro designado pelo empregador. Esse membro é responsável pelas ações da CIPA na empresa. A CIPA terá, por atribuição, identificar os riscos do processo de trabalho, elaborar o mapa de riscos, com a participação do maior número de trabalhadores e, lógico, com o apoio do SESMIT onde houver. Também é responsável em elaboração do plano de trabalho que possibilite uma ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho. Essas são apenas algumas das atribuições da CIPA, porque a CIPA tem muitas atribuições. Vamos lembrar que quando a empresa não tiver a obrigatoriedade de ter uma CIPA formada por eleição, ela deverá ter uma pessoa responsável, que chamou de designado, e esse não terá estabilidade de emprego. A NR6 ela trata dos equipamentos de proteção individual. Para os fins dessa aplicação dessa norma regulamentadora, considera equipamento de proteção individual todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos e ameaça à segurança e à saúde no trabalho, sendo o empregador obrigado a fornecê-lo ao trabalhador gratuitamente, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente do trabalho
ou de doenças profissionais do trabalho, ou até mesmo enquanto a proteção coletiva estiverem sendo implantadas ou para atender a uma situação de emergência. EPI é a sigla para Equipamento de Proteção Individual, conforme eu já expliquei, que é utilizado pelo trabalhador com o intuito de protegê-lo dos riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a sua saúde. Conforme previsto na norma regulamentadora NR6, a empresa tem que oferecer os EPIs adequados aos riscos oferecidos pela atividade laboral exercida. Da mesma forma, o trabalhador tem obrigação legal, de acordo com o artigo 338 do Decreto 3048 de 1999, tem obrigação de colaborar com o empregador, cumprindo as normas que visam a segurança no trabalho. Além de fornecer os equipamentos, as empresas também têm a obrigação de treinar os funcionários e fiscalizar se a utilização está sendo feita de forma adequada, ou seja, que aquele EPI está sendo cumprindo o seu propósito. Os treinamentos devem conscientizar e informar os trabalhadores sobre a importância do uso correto dos equipamentos, apresentando os riscos e as suas formas de prevenção. Lembrando que o EPI é entregue para o funcionário de uma forma gratuita. Vocês, alunos, é importante fiscalizar se o funcionário está utilizando de uma forma adequada. E até mesmo, como eu falei anteriormente, se a entrega desse EPI deve ser feita de uma forma adequada ao risco oferecido pelaquela atividade. Então, é fundamental que vocês reconheçam o risco que o funcionário está exposto para a entrega daquele EPI adequado para a realização daquela atividade laborativa do funcionário. A NR7 ela trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Essa norma regulamentadora tem a obrigatoriedade da elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados conforme a CLT. Incluam esses trabalhadores no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que chamamos de PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. É através do PCMSO que é possível realizar o controle de saúde dos empregados, bem como o monitoramento de eventuais exposições aos riscos ocupacionais. Ou seja, o PCMSO controla-se e previne-se o aparecimento de eventuais doenças ocasionadas ou agravadas pelo trabalho. Além disso, é possível monitorar outras doenças não relacionadas ao trabalho, mas que podem ocasionar problemas quando não são controladas e monitoradas. A NR7 ela estabelece a obrigatoriedade de exames médicos obrigatórios para as empresas. São eles os exames admissionais, os exames periódicos, retorno ao trabalho, mudança de função e o demissional. A NR8 ela trata das edificações. Essa norma regulamentadora estabelece requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações para garantir a segurança e o conforto aos que nelas trabalham. Toda a edificação deve estar protegida por meio de impermeabilização e contra umidade. Isso porque, durante a execução, ela sofre com as mudanças de temperatura e deve estar muito resistente após e ao término da obra. No caso de trabalhadores, devem receber proteção contra fatores externos e também aos fatores naturais. A NR9 ela trata do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Esta norma regulamentadora estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que contratam trabalhadores como empregados do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, conhecido como PPRA, visando a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores através da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho,
tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. O objetivo do PPRA é estabelecer ações que garantam a preservação da saúde e integridade dos trabalhadores, considerando possíveis riscos nos ambientes de trabalho. Os riscos ambientais são os agentes físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente laborativo, que, em função de sua natureza, concentração, intensidade e tempo de exposição, pode causar danos à saúde dos trabalhadores. A elaboração e implementação do PPRA é obrigatória para todos os empregadores que contratam trabalhadores para suas empresas. E quem deve elaborar o PPRA? O PPRA deve ser elaborado por engenheiros e técnicos de segurança do trabalho devidamente habilitados para exercer essa importante função. Aí vocês, alunos, podem me perguntar: professor, eu como auxiliar técnico de segurança do trabalho, posso elaborar o PPRA? Não só como pode, como deve elaborar, mas com acompanhamento do técnico ou com o engenheiro de segurança do trabalho. NR10 trata das instalações e serviços de eletricidade. Essa norma regulamentadora estabelece os requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interagem em instalações elétricas e serviços com eletricidade. A NR10 visa estabelecer condições mínimas para garantir a segurança daqueles que trabalham em instalações elétricas e suas diversas etapas, incluindo projeto, execução, operação, manutenção, reforma e ampliação. A NR10 trata dos riscos aos quais os trabalhadores que lidam com instalações elétricas e fontes de eletricidade em geral estão submetidos. Ela determina medidas de proteção e de segurança aos funcionários que têm contato de forma direta ou indiretamente com rede de instalações elétricas ou serviços nas suas proximidades da área elétrica. A NR11 ela trata do transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Essa norma estabelece medidas de prevenção à operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras. Trata da padronização dos procedimentos operacionais e, assim, busca garantir a segurança de todos os envolvidos nessa atividade. A NR11 ela é responsável por estabelecer medidas de segurança para o trabalho dos funcionários em transporte, armazenamento e manuseio de materiais e cargas. Tudo isso com o objetivo de reduzir o número de acidentes no ambiente de trabalho, já que frequentemente esses colaboradores trabalham com peso e máquina de transporte. A NR12 ela trata de máquinas e equipamentos. Essa norma regulamentadora e seus anexos define referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores. E estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho, nas fases do projeto e de utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricação, importação, comercialização, exposição, exceção a qualquer título em todas as atividades econômicas, sem prejuízo da observância do dispositivo nas demais normas regulamentadoras. A norma regulamentadora de número 12 é um conjunto de procedimentos de segurança direcionados para a instalação e operação e manutenção de máquinas em ambientes de trabalho, de forma a garantir a saúde e a integridade física dos profissionais que neles atuam. A NR12 também determina as instalações e áreas de trabalho, distâncias mínimas entre máquinas e os equipamentos, sobre também os dispositivos de acionamento, partida e parada das máquinas e equipamentos.
Em seus anexos, vários equipamentos são mostrados de forma bem detalhada, sempre buscando a padronização das medidas de prevenção a serem adotadas. A NR13 ela trata das caldeiras e vasos de pressão. Essa norma regulamentadora estabelece requisitos mínimos para a gestão da integridade estrutural de caldeiras a vapor e vasos de pressão e suas tubulações de interligação nos aspectos relacionados à instalação, inspeção, operação e manutenção, visando, lógico, a segurança e saúde dos trabalhadores. A NR3 estabelece os procedimentos de segurança que devem ser observados nas atividades e cria a adequação necessária ao trabalho com caldeiras e vasos de pressão, com o objetivo de proteger o trabalhador quando em atividade com esses equipamentos. A sua aplicação é obrigatória em todas as empresas que tenham esses equipamentos instalados, estabelecendo responsabilidades e condições para a instalação, a segurança da operação, segurança da manutenção, inspeção de segurança nas caldeiras e vasos de pressão. Essa norma que exige treinamento específico para seus operadores. A NR número 14, que trata sobre fornos, estabelece que qualquer utilização desses equipamentos deve ser construídos solidicamente, revestido com material refratório, de forma que o calor radiante não ultrapasse os limites de tolerância estabelecidos pela norma regulamentadora. A NR 14 também disse que as condições que os fornos devem ser instalados em locais adequados e devem oferecer o máximo de segurança e conforto aos trabalhadores e à circunvizinhança da instalação, isso devido ao seu tamanho elevado e por liberar grande quantidade de calor. Bom, ficamos aqui. Na próxima aula, iremos dar continuidade no tema normas regulamentadoras. Obrigado e até mais.